Mas hoje, então, nós vamos falar sobre os 12 apóstolos. Eu quero tentar ser o mais sucinto que eu puder, porque eu quero orar. Hoje é noite de receber poder. É noite de receber unção. É noite de receber dons espirituais. Quantos querem poder e unção? Eu quero. Quero cada vez mais do Senhor. Marcos 3, do 13 ao 19, por favor. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar. E tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Muito bem. Primeiro ponto importante, a diferença entre apóstolo e discípulo. A palavra apóstolo significa enviado, ou o enviado. E a palavra discípulo, ela significa aprendiz, aluno, mas também aquele que caminha junto. Mas é no sentido de aprender, aquele que caminha junto para aprender. Então seria um mestre e um discípulo caminhando lado a lado. Então é isso que significa discípulo. Alguns também entendem que a raiz da palavra discípulo tem a ver com cópia. Cópia. Ou seja, o discípulo, ele acaba se tornando uma cópia do seu mestre. Isso é importante. Amados, tem muita coisa para falar sobre discípulo, sobre discipulado, mas não são 40 minutos que eu vou conseguir falar. Então eu quero ser mais objetivo, o possível, em 2 pontos importantes que eu quero falar sobre essa questão do discípulo. Tá? Nós temos o que nós conhecemos como a grande comissão. Versículo conhecido, mas vamos lá. Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Como eu disse, apóstolo é o enviado, discípulo é aquele que caminha junto, o aprendiz. Eu não sei se você sabe o significado da palavra aluno. Esse prefixo a, de palavras do grego, isso vem do grego, algumas palavras, prefixo a, ele tem um sentido de não ter, não ser. Por exemplo, eu sou apolítico, ou seja, eu não gosto de política, eu não me envolvo em política, eu sou apolítico, certo? Não é toda palavra que tem o a na frente, mas algumas palavras sim. A palavra luno, luna, tem a ver com lua, tem a ver com luz. Então o que é um aluno? É alguém que não tem luz, sem luz, sem a sabedoria. Então ele é aluno, é uma aluna. Tá? Então a luz vem a partir do conhecimento. O conhecimento é tido como luz, né? Ele é entendido como luz, só para os irmãos entenderem. Muito bem, nós vemos aqui, então, o que nós chamamos de comissão. A grande comissão. Por que comissão? Porque a palavra co também tem esse significado de estar junto. Cooperador. É um operador que está junto com o outro, que está cooperando. O que é uma comissão? É alguém que está junto a uma missão. E é importante, eu quero que você entenda, isso é importante, o seu entendimento de que a missão de salvar a humanidade é de Deus. Nós somos muito pequenos, me atrevo a dizer que nós somos insignificantes diante dessa tarefa de salvar a humanidade. Seria muita pretensão nossa
acharmos que podemos salvar a humanidade. E aqui eu quero trazer até um pouco de alívio para você. Às vezes você se responsabiliza pela sua família, por um colega. Você tem que ficar preocupado se você não fala nada para eles. Aí tudo bem. Mas se você já falou, primeiro de tudo, ei, escuta, crente, você dá bom testemunho, porque a primeira Bíblia que a pessoa vai ler é você. Às vezes a pessoa não conhece a Bíblia, mas ele vai conhecer a Bíblia através de você, através das suas atitudes. Então, se você tem dado bom testemunho, você mudou de vida. Antes era um beberrão, era um adúltero, usava drogas. Agora você está mudando, você mudou de vida. Isso já é uma coisa para eles prestar atenção nisso. E mais de vez em quando você pregar. Mas não coloque sobre você o cargo de salvar ninguém. Porque a missão, inclusive na teologia, chama-se Missio Dei. Missio Dei. A missão é de Deus. Mas Ele nos comissionou. Ele deu uma comissão para nós. Ou seja, então quer dizer que Deus precisa de nós? Não. Mas Ele quer que nós participemos dessa missão. Imagine um pai que já tem um filho com uma certa idade, que já pode fazer alguns serviços. O pai pode muito bem fazer aquilo sozinho, mas ele quer que o filho faça junto, para o filho se sentir importante, se sentir valorizado, para falar, eu sou alguém, eu tenho uma utilidade. Então, Deus, Ele é capaz de fazer qualquer coisa sozinho, porque Ele é Deus, amém? Mas Ele nos comissionou. Então, quando ele diz, vocês vão pelo mundo, pregam o Evangelho a toda criatura, tá? Então, isso é chamada de comissão. Mas, verdade seja dita, queridos, a maior parte dos cristãos, vou até usar um termo raiz, a maior parte dos crentes vive na grande omissão. É só tirar o C da frente. Entendeu o xiste, não? É só tirar o C da frente. Em vez de a grande comissão, fica a grande omissão. Ou seja, a maior parte dos crentes são omissos. Não evangelizam. Muitos até evangelizam, mas não vivem. E aqui vai um ditado que eu uso bastante e vale lembrar. O que você é, fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Sabe? Não adianta, tem gente que fala, e sabe que eu tenho percebido? Por aí afora, não é só aqui não. Muitos que falam, mas não vivem. Não vivem o Evangelho. E às vezes aqueles que vivem o Evangelho não falam. Lógico que, como eu disse, a primeira pregação é o seu testemunho pessoal, mas não é o único. Porque se fosse só testemunhar com a vida, Jesus tinha dito, ele falou, ide pregai. Então nós temos que pregar o Evangelho, falar, anunciar. Agora é importante você ter essa vida. Infelizmente, as pessoas, a maioria dos cristãos, a maioria dos crentes vivem na grande omissão. Nós estamos aqui nessa campanha. Você já ouviu muita coisa sobre a sua vida, sobre família, sobre suas finanças, e vamos continuar orando, daqui a pouco a gente vai orar por isso. Mas deixa eu falar uma coisa para você, nós não podemos viver focados somente em nossas questões pessoais e familiares, porque nós temos uma missão. Nós fomos comissionados para essa missão de Deus, de salvar a humanidade. Então, às vezes você fica só ocupado com a sua saúde, seu trabalho, sua família, você quer o seu lazer, você tem direito a isso, mas a nossa vida não se resume nisso, queridos. Eu não posso fazer uma campanha de 12 dias pensando só no meu bel prazer, pensando somente nas questões materiais. Dias atrás eu falei sobre isso. Se pensarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então eu tenho que pensar também nas questões espirituais. Falamos aqui, esses dias todos,
Quarto, casa, igreja. Quarto, casa, igreja. Sua vida com Deus lá no quarto. Sua vida com Deus na casa. E sua vida com Deus na igreja. Para depois irmos para fora. Jesus disse, ide. Jesus não falou, esperem. Ele só mandou esperar para receber poder. Mas depois que receber poder, vão para Jerusalém, Judeia, Samaria. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Amém? Então nós não podemos ficar focados. Mas nós vemos 2 empecilhos para pregar, para anunciar o evangelho. Primeiro é o medo. Pessoas morrem de medo. Segundo é a vergonha. Tem pessoas que têm vergonha até de dizer que é crente. Pessoas que morrem de vergonha. Outros falam assim, eu não sei falar. Irmão, primeiro, o seu testemunho já fala, mas também o seu testemunho falado, ou seja, eu era assim, aí foi dessa forma que eu encontrei Jesus, eu fui num culto assim, aí naquela noite aconteceu isso, Deus falou assim, o pregador, ou veio uma oração, alguém veio falar comigo, bababá, e minha vida mudou. É assim, é a primeira forma de você também evangelizar, contar o seu testemunho, como você era antes, como você encontrou Jesus e como você está agora. Simples assim, mas a maioria tem vergonha de fazer isso. Por isso que é importante receber poder, amém? O segredo para sermos ganhadores de almas é nos enchermos do Espírito Santo e nos mantermos cheios dele. Primeiro, buscar, querer ser cheio do Espírito Santo. E segundo, manter cheio. Porque tem gente que é furado, esvazia, né? Ele vem num evento e tal, sai. Daqui a pouco, é só a bexiga vazando. Então nós vamos esse ano nos encher do Espírito Santo, amém? E mais do que nos encher, vamos nos manter cheios do Espírito. Amém, igreja? Daqui a pouquinho nós vamos orar por isso. Deus, Ele já providenciou os meios para cumprirmos essa missão. Primeiro é o poder do alto, e segundo é os dons espirituais. Ao que diz Atos 1:8. Mas receberão quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Interessante que Jesus faz questão de falar Samaria. Vocês lembram que eu acabei de ler que Jesus apelidou Tiago e João de filhos do trovão? Que em um certo momento eles estavam passando por uma aldeia de samaritanos, e o judeu e o samaritano não se conversavam. Não dá tempo de eu explicar muito aqui, mas eles não se conversavam. Eram todos descendentes de Jacó, mas depois houve divisão, aquela coisa toda. E o que eu falei dias atrás? Divisão estratégica. Você vai para cá, você vai para cá, divisão estratégica pode vir de Deus, mas divisão por desentendimento não é de Deus. Mas eles não se conversavam. E quando a aldeia os expulsou, os dois chegaram para Jesus e disseram: mestre, queres que oremos e desça fogo do céu e consuma essa aldeia? Que fé, hein? Que fé dos camaradas. Mas uma fé para destruir, porque eles não gostavam de samaritano. Jesus olhou para eles: vocês não sabem de que espírito vocês são. Não é isso que eu vim fazer. Eu vim chamar os justos, os pecadores ao arrependimento. Então, irmão, hoje nós vamos orar, e eu gosto de trazer muita coisa para a prática. Eu não sei se você vai ser missionário, se Deus vai te mandar para fora do Brasil. Eu só não entendo esse ideia. Ele fala assim: eu tenho um sonho de ser missionário. Antes de atravessar o oceano, atravessa a rua, para falar para o teu vizinho da frente. Porque tem gente que fala que vai ser missionário, mas não fala nem para o vizinho da frente.
Outros querem ser missionários na Europa, né? Querem ser missionários na Espanha. Querem ser missionários em Portugal. França, meu sonho, Paris. Eu quero ser missionário em Paris. Até eu que sou bobo. Cheio de chefe, né? Cozinha. A gastronomia lá é muito famosa, né? Na África ninguém quer ir não, né? Lá no Afeganistão, então, nem se fala, né? E Gaza está precisando ouvir o evangelho. Ninguém quer não? Mas enfim, se Deus tem um chamado para você ir para a Europa, vai com Deus. E nosso Senhor te acompanhe. Mas tem que ser chamado de Deus mesmo, não pode ser conveniência. Porque missão não é turismo. Amém, igreja? Missão não é turismo. Mas enfim, eu não estou falando disso, eu estou falando de você sair daqui hoje com poder e ousadia para falar para a tua família, para falar para o teu colega de trabalho, para falar para o teu vizinho, para falar para quem está próximo de você, talvez até um desconhecido no ponto do ônibus ou em qualquer lugar. Falta isso, irmão. Nós precisamos disso e vai acontecer. Mas as nossas diferenças ou indiferenças não podem atrapalhar a obra que Deus quer fazer em muitas vidas. Sabe aquela pessoa que você não topa? Aquela pessoa que você não vai muito com a cara dela e nem ela vai com a sua cara? Quem sabe é essa que o Senhor quer te usar para você ganhar para Jesus. Amém? Porque eles não queriam ir para Samaria. E uma linda obra foi feita em Samaria. Então a primeira coisa é o poder do alto. Segundo são os dons. 1 Coríntios 12, do 4 ao 6. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Há diferentes... A palavra dom no grego é carisma. Escreve com CH, seria charisma, mas a gente pronuncia carisma. Na palavra carisma está a palavra caris, que é graça. Então, queridos, os dons de Deus são pela graça de Deus. Não é pelos teus méritos, não é pelos nossos méritos. Sabe, eu fico assim um pouco entristecido com pessoas que têm dons e agem como se fossem deles, como se fosse por mérito deles, porque eles são melhor do que os outros. Não. É a graça de Deus. E hoje aqui, mais especificamente, nós vamos orar, dentro desse contexto de Coríntios 12, pelos dons de manifestação. Porque nós temos em Romanos 12 os dons pessoais, mas hoje eu não quero falar sobre isso. E temos essa lista dos dons de manifestação. E temos em Efésios 4 os dons ministeriais: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Inclusive há uma pergunta, esses dias atrás alguém perguntou para mim: pastor, ainda existe apóstolo nos nossos dias? Porque postagens na internet estão dizendo que não. Aí é o que eu falo, são extremos. Porque agora um monte de gente virou apóstolo. Um monte de gente. Vocês iam, um camarada lá abriu uma igreja, tem 10 membros, em São Carlos. Aí eu vi lá, apóstolo fulano de tal. Falei, poxa, o cara já é apóstolo. Ministerial, e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, profetas e tal. O apóstolo, isso para mim, tá? Ninguém é obrigado a concordar. Um missionário, uma missionária transcultural é um apóstolo, para mim. Por quê? Porque ele sai, ele é enviado e vai ficar um tempo no lugar, formando obreiros. Aí quando está formado a igreja, ele vai para outro lugar. Era isso que os apóstolos faziam. Então existe apóstolo nos nossos dias. Agora hoje em dia tem apóstolo de gabinete. O cara não sai do gabinete e se denomina apóstolo. Então
Há controvérsias, tá? Dizer que não tem mais, não, mas não é todo mundo que está pondo um AP na frente agora que é apóstolo, porque virou título, né? Nós estamos falando de ministério e não de título, certo? Então, mas os dons de manifestação, quais são? São 9 dons, não são os únicos dons espirituais, mas são de manifestação, são 9. Falar diferente, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Saber, conhecer diferente, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Atuar, agir diferente, fé, dons de curar, está no plural, dons de curar e operação de maravilhas. Então esses 9 dons, as pessoas falam de forma sobrenatural, sabem, conhecem de forma sobrenatural e agem de forma sobrenatural. Rapidamente explicando, profecia é o que mais é conhecido de todos nós. Variedade de línguas, seria um poliglota espiritual. Ele fala variedade de línguas, e aí envolve língua dos homens, língua dos anjos, enfim. Interpretação de línguas, né? A interpretação de línguas não é tradução. A pessoa começa a falar em línguas e o outro está traduzindo o que ela está falando. Não, ele está interpretando no Espírito. O Espírito Santo está dando o que ele está falando. Tá? Muito bem. Aliás, é um dom muito raro nos dias de hoje. Variedade de línguas é até presente, profecia também. Palavra de sabedoria é um dom onde a pessoa obtém respostas para momentos de dificuldade. Por exemplo, só um exemplo rápido. Os camaradas chegam perto de Jesus, os fariseus, eles levam os herodianos, que eram os guardas de Herodes, e levam junto. E perguntam para Jesus: é lícito dar tributo a César? É justo, é certo dar o tributo a César? Se Jesus fala sim, simplesmente sim, ele perderia ponto com o povo, porque o povo achava que não era justo. E se ele falar não, ele já era preso na hora e levado para a cadeia, porque ele estava contra o governo, né? Então o que Jesus responde? Me dá uma moeda. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E com isso, então, ele fica bem com os dois grupos. Estremeceu, mas de repente veio uma resposta. E foi uma resposta que até você se surpreendeu com a sua resposta. Isso é o dom da palavra de sabedoria. Hoje em dia nem se usa mais revelar foto, né? Mas antigamente falava Mistério Kodak. Mas é aqui, ó, tem tal pessoa aqui, assim, assim, assim. Ou então você vai orar para a pessoa, não precisa ser publicamente, às vezes pessoalmente. Olha, Deus está me mostrando isso, isso, isso. Então é a palavra de conhecimento, tá? É diferente, manifesta. A pessoa não tem conhecimento, mas na hora o Senhor dá. E discernimento de espírito. Às vezes há uma manifestação espiritual. Vocês devem se lembrar que alguns anos atrás o pessoal caía na unção, né? Eu me lembro que tinha um pastor e o pessoal cai na unção lá e todo mundo caía ali, assim, bastante gente. E tinha uma mulher, aí ele chamou, o pessoal falou: essa aqui não é unção não. Aí levantaram ela, manifestou o demônio. Entendeu? Discernimento de espírito. Às vezes está fazendo a mesma coisa e o pregador dizia: ó, para repreender, a pessoa cai em demônio. Funcionando. Já estão sentados aqui, né? Que bonitinho, tudo sentadinho aí. Castiga, eles vão ficar de castigo agora, está faltando lugar. Olha o que diz 12:31. Isso aqui é importante as pessoas saberem. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Aqui eu vejo duas verdades importantes. Mas qual que é o melhor dom?
como que eu vou saber qual que é o melhor dom? Deixa eu explicar. Não é você pedir para você. Porque sabe qual dom que você vai pedir? Dom de cura, tenho certeza. Porque aparece. Porque dá status. Tem um outro dom, que não está nessa lista aqui, dom de socorro. É um dom espiritual. Sabe o que é? Lavar a ferida do irmão. Ajudar a pessoa que está se recuperando de uma cirurgia, você vai lá ajudar ela. Isso aí ninguém vê. Mas eu já vi crente que tinha esse dom. Não precisava pedir. Aí ele sabe que a pessoa vai passar por uma cirurgia. Uma irmã tinha isso lá em Avaré. Ela está guardado lá. Agora o dom de curar, né? Todo mundo que gostaria. Então não é você que vai pedir para você. É a igreja buscar os melhores dons. Em que se precisando no momento. Todos, que seja. Mas de repente tem 3 ou 4 que está precisando mais. Porque na verdade nós precisamos de todos os dons. Mas no momento que a igreja está vivendo, quais os melhores dons? Então é isso que nós temos que pedir. Senhor, conceda-nos os melhores dons para o momento coletivo, a igreja pedindo no coletivo, e não você pedir no individual, porque nós somos um pouco orgulhosos, né? A gente vai querer aquele que aparece mais, que dá mais status, né? E olha, dom espiritual, uma vez, não faça, pelo amor de Deus, entenda o que eu vou dizer. Mas tem gente que fala assim, mas esse negócio de dom espiritual não põe comida na mesa de ninguém. Põe até mais do que comida. Eu já vi gente ganhar carro 0, porque orou por pessoa rica e ela foi curada. E não tem problema nenhum, ele não fez por isso, ele foi lá e orou, não sabia que ia ganhar o carro, mas ganhou o carro 0. Aqui em São Carlos tem um pastor, que ele profetizou na vida de um jogador, há muitos anos atrás, que ele jogaria nos Estados Unidos, quando não se imaginava brasileiro jogar nos Estados Unidos. O rapaz acho que tinha 16, 17 anos, e hoje ele se tornou um grande jogador nos Estados Unidos, está até acho que meio já aposentando. Esse pastor tem uma vida tranquila, mora lá no Dama, porque o rapaz manda grana para ele, porque ficou muito grato, porque ele profetizou, ele tinha 16, 17 anos, e se cumpriu. Irmão, você está entendendo o que eu estou dizendo? Não estou falando que você tem que pensar nisso por dinheiro, pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo que às vezes, sua vida, eu já vi gente ganhar casa, já soube de gente que ganhou casa, irmã simplesinha, que tinha filhos lá, passando dificuldade, mas foi lá, orou por uma pessoa também, sem nenhuma intenção, e o marido, a pessoa era bem de vida, o marido ficou super grato, e foi lá agradecer. Quando ele foi lá, ele viu a situação que a mulher vivia. Falou, não, uma pessoa como você não pode morar numa casa como essa. Olha a quantidade de filhos que você tem. E deu uma baita de uma casa para a mulher. Amém? Vamos aplaudir o Senhor por isso? Você está entendendo? Não é o primeiro, você não vai interessar. Mas, eu só estou dando como exemplo, que o pessoal fala, essas coisas não enchem barriga de ninguém. Enche, enche. Tá? Que o próprio Deus permite abençoar, mas na verdade, olha aqui para mim, nós precisamos ganhar almas para Jesus, amém? Almas para Jesus, e os dons espirituais vão proporcionar isso. Agora é interessante, volta o 31 por favor, só para a gente encerrar mesmo. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Aí nós iríamos, né? Não vamos, mas iríamos para o capítulo 13, que fala do amor. Olha como Paulo chama, o caminho mais excelente, ou seja, o fruto do Espírito é mais excelente do que os dons. Não que os dons não são importantes, são, mas eu sempre falo, dons espirituais sem o fruto do Espírito é perigoso. Por isso tem muita profecia destruindo gente. Profecias que mais destroem do que constroem. Por quê? Porque as pessoas têm o dom do Espírito, mas não têm o fruto. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A pessoa não tem isso.
Então, hoje nós vamos pedir dons, mas de quebra, fala: Senhor, continua produzindo na minha vida o fruto do Espírito. Porque os dons são o poder de Jesus em nós. O fruto é o caráter dele em nós. Você crê nisso? Amém. Aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome por isso. Bem forte, como ele merece ser aplaudido.